Turma. Continuando então a nossa aula de sistemas de automação, vamos falar um pouco sobre plataformas de desenvolvimento. Plataformas, pessoal, são uma base de instalação dos microcontroladores. Lembram aqueles chips que realizam então uma atividade como se fosse um microcomputador em um chip? A plataforma de prototipagem elas permitem então que esse chip seja conectado nessa plataforma e tenha então as portas de entrada, saída, conexão ao computador, tenha toda aquela eletrônica acessória para que possa então ser programados aí por alguém que não é um especialista, digamos assim, em eletrônica, certo? A mais conhecida delas, a plataforma de prototipagem mais explorada talvez hoje seja a plataforma Arduino, tá? A plataforma Arduino então é essa plaquinha aqui. Dentro da plaquinha vocês percebem que tem o chip aqui, que é o microcontrolador, né? Existe uma família de Arduinos diferentes, né? Existem Arduinos com mais portas, com menos portas, com aplicações específicas. O mais utilizado aí talvez seja o Arduino Uno, o Arduino do Emila9, que eles são nesse modelinho aqui, ó. Percebam que essa plaquinha dele, que é o Arduino Uno, talvez esse aqui é o mais utilizado, ele tem aqui o chip, esse aqui é o microcontrolador, ele tem uma pequena eletrônica aqui que permite então a alimentação desse chip e a interligação de coisas aqui nas portas dele, tá? Esse aqui é um conector de saída USB que a gente conecta na nossa porta do computador. Aqui tem uma saída para fonte e esses aqui são as várias portas do microcontrolador, certo? Então aqui eu tenho entradas analógicas, tenho sistema de alimentação, aqui eu tenho portas digitais, tá? Tem um botão, um pequeno botão de reset, tem um circuito de clock aqui que é para contagem de ciclos, para contagem de tempo. Tá? Então eu tenho tudo praticamente um microcomputador em uma plaquinha única, extremamente barata. Enquanto um CLP nós vimos lá que ele gira em torno aí de R$ 1.000, até um pouco mais, dependendo da sua tecnologia. Uma placa dessa de Arduino Uno aí custa na faixa de R$ 35, R$ 40. E ela, em muitos casos, pode substituir um controlador lógico programável. Certo? Existem vários projetos com essas plaquinhas aí na internet, tá? Então tem botões, nessas portas eu posso conectar sensores, atuadores e fazer algum controle de processo aí com a utilização desse sistema, tá? Existe essa plataforma um pouco mais robusta, que também é da Arduino, que é o modelo Mega 2560. Muda aqui o modelo do processador, o processador é mais robusto. Única coisa diferente aqui é programação da mesma forma, utilização também da mesma forma, só que essa plataforma aqui ela tem mais portas, certo? Para projetos mais complexos ela conta aqui com 53, 54 portas digitais e conta aí com 15 portas analógicas, né? Então, para projetos onde eu necessito um número maior de sensores ou atuadores, eu posso então fazer a utilização desse sistema aqui. Essa aqui custa 100, R$ 120, se não estou enganado, uma plaquinha dessa aqui. Então, o custo é bem acessível. E isso está possibilitando então que robistas, pessoas que não são especialistas em eletrônica, façam alguns projetos com aplicação bem legais com essas plataformas. Agricultura e agricultura de precisão não é diferente, tá, pessoal? Olha só a alta compatibilidade que essa plataforma tem com pequenos sensores e dispositivos, tá? Tem sensor do que vocês imaginarem, sensor de distância, sensor de infravermelho, sensores de toque, sensor de luz, sensor de calor, sensor de umidade. Existe uma infinidade de sensores com baixíssimo custo compatíveis então com essa plataforma Arduino. Tá? Vários equipamentos, o Arduino também ele possui essas placas maiores que a gente acopla nele, tá? Acopla faz a conexão dessa placa na placa principal. A gente chama essas placas aqui de shields, né? Shields vem do escudo em inglês. E então eu tenho shield para internet, eu tenho shield para controle de motores, posso interligar isso num display e montar uma IHM, uma interface homem-máquina. Posso acionar
dispositivos de alta corrente, como motores elétricos através de módulos de relé, certo? Então, sensores de luminosidade. Esse aqui, por exemplo, é um sensor que detecta a luz de ambiente. Termohigrômetro, esse aqui detecta temperatura e umidade relativa, tá? Baixíssimo custo, esse aqui custa na faixa de R$10. Tem a precisão para medição de umidade relativa de mais ou menos 5% e para medição de temperatura de mais ou menos 2 graus. O que em alguns casos na agricultura aí é irrelevante, né? Por exemplo, um controle de automação numa pequena estufa é perfeitamente aplicável esse tipo de sensor aqui. Sensores de raio ultravioleta, tá? Muito interessante para ser utilizado na agricultura. A gente sabe que os raios ultravioletas eles exigem um pouco mais de energia da planta, então eu poderia pensar em algum sistema de controle, sombreamento com base nesse sensor. Higrômetro de solo, esses aqui são muito comuns para controle de irrigação. É um garfinho aqui, ele entra no solo, então ele detecta as variações de umidade, tá? E pode acionar ou não um sistema de irrigação. Pluviômetro, pessoal, sensor de chuva, tá? O sensor aqui toca as gotas de chuva nessa plaquinha e ele detecta que está chovendo ou não. Luxímetro, lux é a intensidade luminosa, tá? Em ambientes com alta luminosidade, com baixa luminosidade, então esse mede o espectro de luz. RGB e colorímetro, esse aí detecta as cores do ambiente, pessoal. Tá? Então ele pode, inclusive, algumas startups estão trabalhando com esses sensores para o desenvolvimento de aplicativos que detectam o estado fitossanitário das plantas, certo? Então ele monitora, por exemplo, um dossel de uma cultura e vê se está faltando algum nutriente pela cor da planta. Bem legal. Tá? GPS Shield, é importante GPS aí para agricultura de precisão, pessoal? Com certeza, né? Tudo a gente precisa georreferenciar. Então, existe shields, esse escudinho aqui, essa plaquinha, de GPS, tá? Sistema GNSS para o Arduino. Muito legal também. Ethernet Shield para conectar o sistema na internet, colocar os dados na rede. Sensores de CO2 e gases, pessoal. Eu já vi algumas startups desenvolvendo sistemas para controle de emissão de gases aí em áreas de produção animal. Bem interessante também. Pesquisem aí, pessoal, na internet. Procurem alguns projetos para vocês se interarem aí de quanta aplicação pode ser realizada com esse Arduino. Beleza? Nas próximas aulas nós vamos ver algo mais detalhado, algumas aplicações mais específicas, mas eu gostaria de deixar então essa breve introdução aí sobre as plataformas e sobre os sensores, para que na próxima aula nós vamos abordar com mais profundidade o funcionamento e a aplicação de cada uma dessas tecnologias aí. Valeu, turma. Grande abraço a todos. Até a próxima aula.